Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Alexander Bublik, que elimina o número 1 do mundo Jannik Sinner e avança às quartas de final do ATP 500 de Rally. Eu tinha falado que esse jogo ia ser mais difícil na grama, né? Porque é aquele negócio, no Saibro a gente viu o que aconteceu, o Sinner só teve dificuldade no segundo set, passou por cima do Bublik, deu com direito até pneu no terceiro. Mas grama é muito diferente. Esse jogo de Roland Garros não poderia ser usado como referência. E a gente tem que lembrar, o Bublik já é um campeão desse torneio, né? Tipo, ele já ganhou de gente grande aí. Já ganhou, se não me falha a memória, de Alexander Zverev. Eu não lembro se ele ganhou do Hurkacz, mas ele tem umas vitórias muito bacanas nesse torneio. E ele é um tenista perigosíssimo pelo fato de sacar muito bem, de ter recursos ofensivos tanto com forehand e backhand, e de ser um tenista taticamente imprevisível. E num jogo rápido como a grama proporciona, se torna ainda mais perigoso. E eu volto aqui a dizer, para mim hoje a pior superfície do Sinner é a grama. Parece loucura dizer isso de um tenista que teoricamente joga o tênis que deveria ser perfeito para a grama. Bom sacador, bate reto na bola e muito bem. Os ataques dele na grama vão render melhor do que em qualquer outra superfície. Porém, o Sinner não está dominando o tênis só porque ele ataca muito. É pela maneira que ele sustenta a alta velocidade do jogo, entende? É na quadradura, é na quadra de saibro, ele consegue deixar o adversário com muito pouco tempo de jogo, ele mantém aquele volume absurdo no fundo de quadra. Só que assim, isso tudo depende dele bater bem em movimento e dele chegar o mais equilibrado possível para os golpes. A grama não permite tanto isso, porque a superfície desliza muito e aí ele tem que bater mais agachado, então ele tem menos apoio e ele consegue sustentar menos esses ataques. Aí tem dois caminhos: opta em ser um pouquinho mais sólido e esperar a janela acontecer, ou vai mais para o risco. E ele não se decide entre esses dois caminhos, né? Ele alterna muito. Tem horas que ele se impõe bem, mas a partir do momento que o Bublik entrou nas devoluções, o jogo começou a ficar claramente mais tenso para ele e ele começou a ficar mais afobado. Aí ele foi para outro caminho de ir forçando mais o jogo e aí os erros não forçados apareceram mais. E assim, né, tipo, eu acho que o Sinner, ele não é um cara que vai variar muito a forma dele de jogar, ele tem o jogo dele e é isso, entende? Vai jogar reto, vai jogar agressivo, o máximo que ele pode, mas é aí que a gente pensa assim, né, tipo, o Federer, o Nadal, nesse tipo de jogo, né, que a situação tá meio complicada, o adversário tá sacando muito bem, é tipo, o adversário tá devolvendo bem demais, né? Eles te colocam dúvidas, e aí que eu falo, né, esses caras do Big Three tinham mais respostas para esse tipo de dificuldade, né, eles tinham outros caminhos para vencer jogos, e eu acho que o Jannik Sinner, ok, é até meio complicado criticar o cara que só perdeu para 2 tenistas esse ano, tudo bem que não jogou o ano todo, né, mas a verdade é que assim, ele só perdeu para o Alcaraz e só perdeu para o Bublik, é um negócio que você fica pensando, é um absurdo que o Sinner vem jogando. E vai lembrar que o Roland Garros, ele até o segundo set da final não tinha perdido 7. Então assim, é nesse nível que o Sinner tá jogando, ok. Mas os jogos que aparentam dificuldades grandes, né? Ele vem em alguns momentos se complicando e se perdendo. E o jogo de hoje, ele cometeu erros, assim, muitas duplas faltas. A partir do momento que o Bublik achou o tempo da devolução, foi forçar mais o segundo saque, deu pontos de graça. E é aquele negócio, tentou fugir do jogo de fundo, porque chegou um certo momento, quando o Bublik pegou o tempo da bola, né? Ele estava conseguindo achar belos winners, ele estava conseguindo achar bolas vencedoras, ele não estava, igual no primeiro set, dominando o Bublik em quadra. O Bublik começou a jogar muito melhor no fundo de quadra, e o Sinner, tipo assim, o jogo base não funcionou, ele tentou fugir um pouco mais, forçar mais. Não necessariamente vai dar certo, você pode até às vezes, né, conseguir bons winners, mas esse vai dar mais brechas. Ele deu mais brechas e no final é aquele negócio. Quem teve as chances de quebra depois que o Bublik consegue lá, né, tipo, no segundo set quebrar o saque do Sinner, é o tenista kazakh, que assim, quando leva o tênis a sério, que perigo, né? Ainda mais na grama, né? Eu acho que a melhor superfície do Bublik, ele tem tudo que você precisa na grama, né? Um saque poderoso, muita mão, entende? Então ele consegue devolver rapidamente, com profundidade. Distribuição em quadra dele é maravilhosa, né? Ele tem golpe de ataque com backhand, com forehand. Ele não é um cara que fica muito previsível. Ele vai sempre na cruzada, não tem um padrão. Isso é chato, né? Porque
muito tenista tem um padrão. O Zverev, na maior parte do tempo, ele vai com o backhand na cruzada. A mesma coisa é o Medvedev, a mesma coisa é o Fritz. Às vezes eles vão na paralela, mas assim, eles te dão pistas, o posicionamento do pé e tudo isso. O Bublik tem tanta mão que ele te dá pista nenhuma. É quase impossível antecipar o que ele vai fazer. Ele tira curtas do nada e as curtas dele são ótimas. Então, assim, a variação que ele coloca no jogo, né? Essa falta de padrão tático confunde os adversários. E aí, como você não antecipa, você chega mais tarde na bola, chega menos apoiado. E como eu disse, né, o Sinner gosta de estar apoiado. Ele tem uma facilidade grande para bater em movimento e tudo isso, só que na grama é muito mais difícil conseguir a firmeza e o apoio. E aí aquele negócio, quando você tem os dois, né, a firmeza, o apoio certinho, aí você ou coloca a bola com pouca precisão ou com menos potência. De qualquer maneira, você abre a janela para o adversário crescer em cima do seu jogo, e aí o Bublik aproveitou e conseguiu essa belíssima vitória. Mas é uma lição, né, tipo, esse tipo de jogo, né, não pode ser subestimado. E eu não acho que as pessoas tenham assim, tanto de ir lá e falar, esse atleta já tá no papo e tudo isso, né? Eu acho que eu tenho que aprender essa lição hoje. Eu achei que o Munar não ia entregar nenhuma dificuldade ao Alcaraz. O jogo teve 3 horas e 23, né? Tipo, o esporte vai nos entregar várias surpresas. Tenistas, assim, podem acabar às vezes sendo atropelados, como foi o caso lá do Bublik em Roland Garros. Não conseguiu incomodar tanto o Sinner, só no segundo set que ele jogou bem mesmo, né? Mas hoje foi lá, tinha uma condição que favorecia mais ele e foi e venceu. Então, assim, o esporte cria essas oportunidades e eu repito aqui, ninguém é invencível, gente. O Djokovic lá, no auge dele em 2015, perdeu 6 vezes no ano. É pouca coisa, né? Mas perdeu. Acho que teve um ano que o Federer ganhou 91 jogos e perdeu 4. Mas ele perdeu 4, né? Então, assim, mesmo os caras do Big Three no seu maior auge, eles perdem, entende? Tem momentos que vai vir um desafio, vai vir uma barreira que mesmo os excepcionais não são capazes de saltar. E hoje foi o caso do Sinner, né? O Sinner não conseguiu saltar a barreira Alexander Bublik de hoje. Assim, podemos obviamente falar que o Sinner teve uma partida um pouquinho abaixo, mas para mim o mérito maior é o Bublik. Entregou um jogo fantástico, sacou um nível absurdo, foi devolvendo cada vez melhor. E mais do que isso, assim, teve personalidade e acreditou o tempo todo que era possível. E quando surgiu a oportunidade, não perdoou. O ponto da quebra, aquela passada de forehand, é lindo demais. Eu acho que ali o Sinner cometeu um erro, né? Porque a bola tinha ficado curta do Bublik, mas assim, não chegou com do jeito que ele gostaria. E ali era jogar ou no meio da quadra ou no contrapé. Porque indo na cruzada o Bublik chegou bem apoiado. E aí aquele negócio, tem muita facilidade, tem muita mão para acelerar e controlar isso bem. E aí fez aquele winner fantástico, que bela vitória. Vai enfrentar Thomas Marat na próxima rodada e aí fica a dúvida, né? Será que o Bublik vai ser campeão de rally novamente, né? Será que ele vai manter esse alto nível? E abre a chance para o pessoal da década de 90, tanto lá o Medvedev e o Zverev, estão olhando agora e falam, o Sinner tá fora, é a chance, né? Não vai ter chance muito melhor no ano de conseguir um título como esse, né? De um ATP 500 como o rally, que obviamente é um título importante e é uma confiança muito grande para o Wimbledon. E há de se dizer, o Sinner vai para o Wimbledon com 2 jogos de grama apenas, uma partida ok contra o Hanfmann e uma derrota para o Alexander Bublik. Não acho que é o preparatório mais adequado. Quer dizer que isso obriga ele a um desempenho ruim no Wimbledon? Não, porque o próprio Alcaraz ano passado não voou em Queens, caiu para o Draper e foi campeão. Não quer dizer muita coisa ainda, mas não é o ideal. Isso obviamente é aquela situação. Você não vai com o título da semana anterior e é aquele negócio, né? A confiança que já tem aquela balada pelo que aconteceu em Roland Garros, vai para o Wimbledon talvez não no nível mais alto que ele gostaria. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.